Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Mariana e estou no quarto termo do curso de Mecanização em Agricultura de Precisão. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre o tratamento matemático das imagens. Vou começar falando sobre o NDVI. O que é o NDVI? É um índice de vegetação que nos permite monitorar a saúde das plantas. E nas imagens de NDVI, da cobertura vegetal, é possível elaborar mapas que apresentam uma variabilidade de cores, e essas imagens são geradas através de sensores remotos, que geralmente são acoplados em satélites, drones ou até em veículos terrestres, os tratores. E como funciona o NDVI? Bom, basicamente, o NDVI funciona comparando matematicamente a quantidade de luz vermelha visível que é absorvida e a luz quase infravermelho refletida. Nós calculamos o NDVI pela seguinte fórmula que está aparecendo no vídeo, onde NIR é o infravermelho próximo e VIS é vermelho. Existe também um grande número de ferramentas GIS online e gratuitas que lhe permitem calcular o NDVI instantaneamente. Exemplo é QGIS e ArcGIS. E na variabilidade de cores, as áreas que se aproximam da cor vermelha apontam plantas não saudáveis com baixo teor de NDVI e de biomassa. Já as áreas que se aproximam da cor verde indicam plantas saudáveis com grande quantidade de biomassa e de NDVI. O pigmento de clorofila da planta saudável absorve maior parte da luz vermelha visível, embora a estrutura celular de uma planta reflete maior parte da luz quase infravermelho. Isso significa que a atividade fotossintética elevada, ela normalmente se associa à vegetação densa, e ela vai ter menos reflectância na banda vermelha e maior reflectância na banda infravermelha próxima. Na maioria dos casos de valores com NDVI entre 0,2 e 0,4, eles correspondem à área com vegetação escassa. Já a vegetação moderada, ela tende a variar entre 0,4 e 0,6. Qualquer vegetação acima de 0,6 indica a maior densidade possível de folhas verdes. E quais são os problemas que o NDVI e a variabilidade de cores detectam? Bom, são problemas com semeadura, com aplicação de defensivos, áreas de alagamento com crescimento intenso e estresse por excesso de água. As vantagens são diminuição de perdas, aumento de produtividade, visão ampla da lavoura, análise de falhas e localização de pragas e doenças. Para concluir, podemos falar que o NDVI e outros índices vegetativos são maneiras de medir a saúde das plantas, e que plantas saudáveis refletem uma grande quantidade de luz infravermelho, enquanto plantas não saudáveis fazem o oposto. O NDVI é uma ferramenta extremamente útil para avaliar a saúde das plantas, e entendê-lo é importante. Porém, mais do que isso, é necessário interpretar os mapas de NDVI e investigar os problemas da sua fazenda, pois tudo isso facilita e aprimora no monitoramento da lavoura, fazendo assim com que a sua gestão fique ainda melhor e que seja possível aumentar sua produtividade sem maiores gastos com insumos. Bom, pessoal, neste vídeo eu vou estar falando também sobre o contraste. E dentro do assunto de contraste, vou estar falando sobre o histograma. O que é o histograma? É um modelo estatístico para organização de dados, exibindo a frequência que uma determinada amostra ocorre. Ele sempre está lidando com variáveis quantitativas como peso, largura, comprimento, temperatura, volume, tempo, entre outras. Após coletarmos esses dados em um determinado intervalo de tempo, fazemos uma análise gráfica do comportamento dessa variável, que pode ser números absolutos ou não. Por exemplo, se falarmos de uma pesquisa de satisfação, onde os clientes avaliam o seu produto de 1 a 5, o histograma te ajudará a visualizar graficamente quantas vezes cada nota foi dada. Um histograma também pode descrever quanto de contraste há numa imagem.
O contraste é uma medida da diferença de brilho entre as áreas claras e escuras de uma cena. Histogramas largos são típicos de cenas com bastante contraste, enquanto histogramas estreitos são de imagens com menos contraste e que podem aparentar achatadas ou sem graça, e isso pode ser causado por uma combinação de fatores de luz e sujeito. Por exemplo, fotos tiradas em condição de neblina ou fumaça terão baixo contraste, já fotos sob sol forte terão contraste muito mais alto. O histograma também pode ter um impacto visual muito grande ao enfatizar texturas, pois o alto contraste da água tem sombras mais profundas e brilhos mais pronunciados, criando assim texturas que saltam aos olhos de quem a observa. O contraste também pode variar de acordo com a região de uma mesma imagem, se houver diferentes condições de luz e sujeito nela. Quando os dados são dispostos no histograma, o gráfico pode apresentar vários formatos. Histograma simétrico ou normal acontece quando o processo é padronizado e os dados são estáveis, permitindo variações pequenas. O pico dos dados fica ao centro do gráfico e suas variações vão decrescendo de maneira simétrica dos dois lados. Histograma assimétrico é geralmente quando os dados são tolerados até um número limite e não podem ultrapassar dele. Seu pico é concentrado em um dos lados e os números fora de padrão decrescem para o lado oposto. O histograma com dois picos é quando são apresentadas duas coletas de dados diferentes para uma comparação, e essa análise deve ser feita separadamente, observando ao desenho dos dois gráficos. O histograma platô é quando há uma anormalidade nos dados decorrente das falhas. As barras têm praticamente os mesmos tamanhos. E o histograma aleatório é quando os dados analisados não apresentam nenhum padrão e as barras sobem e descem sem nenhum critério. E afinal, quando usar o histograma? Pessoal, nós vamos usar o histograma quando houver necessidade de analisar a frequência de vezes que as saídas de um processo são padronizadas e assim verificar qual a variação que elas sofrem. O histograma ele permite a visualização de resultados históricos e a análise de evidências para tomadas de decisão da variação de frequência de maneira visual facilmente. E como eu faço um histograma? Bom, pessoal, primeiramente vocês coletam a amostra com um número significativo de dados usando a folha de verificação. Em seguida, vocês organizam os dados e determinam o número de categorias e o intervalo entre as categorias. Depois, vocês vão organizar os dados, colocando-os dentro das categorias e de acordo com o intervalo. Em seguida, vocês coloquem os dados no gráfico com as categorias no eixo horizontal e a frequência de ocorrência no eixo vertical. E para finalizar, vocês verificam e analisem a forma do gráfico. Para finalizar o nosso assunto, eu quero comentar com vocês também uma coisa que é muito importante saber. No sensoriamento, cada barra dessa é um valor de pixel na imagem e o contraste atua na redistribuição desses valores de pixel. Bom, gente, então é isso. Quero agradecer vocês por toda a atenção, por toda a paciência até aqui no final do vídeo. Pedir para vocês deixar um like que vai ajudar muito a gente e até mais!